por acima de tudo, amor. Bem, no segundo bloco eu acho que o tema vai ser muito relevante, muito importante para vocês, principalmente as mulheres. Nós vamos abordar aqui com o Dr. Júlio, que é coordenador do Programa de Prevenção de Colo Uterino. O que nós já fizemos, quando nós começamos e por que nós temos que divulgar que esse programa nosso tem que eu sei que é muito sério, que é muito importante, doutor Júlio, tem um efeito tão importante que nós temos orgulho. Esse programa começou com meu pai. Mostra para quem está nos assistindo como é que as mulheres podem se defender e ter a chance de cura com esse câncer inicial. Exatamente. Muito obrigado, Henrique, pelo convite. Eu fico muito feliz de mais uma vez abordar esse tema. E realmente é como você disse na sua fala inicial, o que a gente procura é a cura. E cura ela só consegue vir com prevenção. Então a prevenção é a palavra-chave para que a gente consiga atingir esse objetivo. O câncer de colo uterino, ele ainda é um câncer muito importante no país, é o terceiro mais frequente, mais incidente entre as mulheres brasileiras. E se nós compararmos, por exemplo, com os países europeus, Estados Unidos, o câncer de colo uterino não aparece nem entre os 20 primeiros. Então, a gente precisa realmente... aparece em terceiro lugar. E, na verdade, em algumas regiões do país, Henrique, nós temos o câncer do colo uterino superando o câncer de mama, como acontece, por exemplo, na região norte, alguns estados da região centro-oeste, porque ele caminha muito junto com a questão socioeconômica. Então, onde você tem programas de saúde assistenciais menos estruturados, a gente diz que o câncer de colo uterino nada de braçada, infelizmente. E aí os nossos números são muito ainda semelhantes ao que acontece nos países africanos, com mais carência ainda do que nós. Então a gente ainda realmente tem muito que caminhar na questão da prevenção. E é um modelo de câncer ideal para prevenção, porque você imagina que existe uma chamada lesão precursora. Você não tem o câncer propriamente estabelecido. É uma lesão que pode se transformar em câncer e você tem a chance de diagnosticá-la e fazer o tratamento. E essa mulher não vai chegar a desenvolver o câncer. Então, realmente, a gente precisa investir muito. E uma outra coisa importante, durante a fala da Denise, eu fiquei pensando, fazer prevenção não basta simplesmente oferecer um teste, né? Hoje, no hospital e no departamento de prevenção, a gente precisa ter toda uma cadeia montada, porque você faz o teste e traz depois essa paciente para todo um segmento de tratamento e de diagnóstico. A gente não deixa a paciente perdida, a gente abraça essa paciente e traz ela para dentro da instituição. E esse é o nosso diferencial, a responsabilidade que nós temos de achar, quando nós estamos aí avançando com esse diagnóstico em vários lugares, com as unidades móveis, com os projetos, a gente, se você não tratar o câncer precoce naquele curto tempo, ele já vira um câncer avançado depois e aí não adiantou nada o rastreamento. Você precisa aproveitar aquela oportunidade, né? E a questão das unidades móveis, que nós já utilizamos há vários anos, é de suma importância, porque ela vai permear, ela entra na comunidade e ela leva o serviço para a porta do paciente. Então, isso facilita sobremaneira o nosso trabalho, as nossas atividades. Eu não sei se você tem os números aqui, nós estamos fazendo o programa, não ensaiamos nada antes, que eu me lembro que foi um espetáculo, aquela ação que nós fizemos do rastreamento. Meu pai era vivo, meu pai morreu em 97, tenho a impressão que foi em 93, 94, que nós rastreamos todas as casas da população periférica de Barretos, e com uma cama ginecológica portátil, né? E aquilo foi, você lembra o efeito do primeiro? Eu não estava ainda na instituição, eu estou há 8 anos, mas eu conheço bastante a história. Na verdade, isso foi o primórdio, né? Isso foi o pontapé inicial. Foi realmente um trabalho muito bonito, inovador, com foco humanitário extremamente relevante.
E nós tínhamos uma técnica de enfermagem que era treinada e ela visitava as cidades das regiões periféricas, as casas das regiões periféricas de Barretos, batia de porta em porta e oferecia o teste de Papa Nicolau. Esse programa, Henrique, ele cobriu mais de 90% das casas da população que estava sendo direcionada. Então teve um impacto muito relevante e foi a partir daí que nós desenvolvemos todas as inovações tecnológicas e tudo que a gente faz de diferente hoje, que é realmente um modelo à parte do que é fornecido pelo SUS no país. Nós temos muito que se orgulhar de sempre não tivemos financeiramente condições para nada, mas sempre vimos o que era certo e sem dinheiro, ao ponto que eu me lembro, meu pai está com... nós não tínhamos dinheiro praticamente para não ser... pagar aquela técnica e não tinha condições de ter um carro para ela fazer isso. E ela fez de bicicleta 90% das casas de todos os bairros da zona periférica de Barretos, que é um público mais ou menos em torno de 80% da população feminina, que são os outros 20%, são o centro da cidade, que são pessoas que já têm uma cultura, que têm plano de saúde, que têm dinheiro, que já sabem que tem que procurar assistência com consciência de cultura e tal. Mas eu me lembro que, por exemplo, que em alguns países do primeiro mundo já não existe, eu não sei te dizer qual, não sei se é a Inglaterra, que eu fui, que não tinha mais. Acho que a Holanda também, não tinha câncer de colo de útero. Então, quer dizer, está ligada ao quê? Além da ignorância, da cultura, mas como é que a higiene, em países que tem toda a área de saneamento básico, tudo, isso reflete? São vários os fatores, né, que a gente considera para você verificar que um programa de rastreamento tenha sucesso. Começa pela própria conscientização da população da importância dos projetos de prevenção. Depois, a assistência à saúde, você precisa ter acesso aos programas. E a gente ainda tem muita dificuldade de acesso no país, dependendo da região que a gente aborda. E depois também tem a questão da qualidade, Henrique, porque não basta oferecer o exame, você precisa oferecer exame com qualidade, porque às vezes a mulher pode ser submetida a um teste, mas não recebe o resultado em casa, o resultado leva meses para chegar. Outras vezes você tem um resultado que é de baixa qualidade, então ela até tem uma lesão, ela tem alguma atipia que nós fizemos, mas isso não foi verificado. Então você precisa monitorar a qualidade muito periodicamente, de forma bastante incisiva. Então eu quero aproveitar esse momento que nós estamos abordando esse tema e mostrar o tanto que nós somos honestos e buscamos o que é certo, o que é de melhor. Eu me lembro que, não sei, há uns 10 anos atrás, talvez, próximo disso, que o Zé Humberto me provou que existia um teste com citologia líquida, que era muito mais preciso que o teste convencional que nós também usávamos, que era o convencional. E quando eu fui ver o assunto, só me deu ânimo de eu saber que existia muita chance no convencional de um falso negativo. Então a pessoa sai convicta que não tem nada, o exame não oferece tanta qualidade. E aí eu fui ver o motivo que não se fazia o melhor, não aprovava o melhor, era o custo. E eu me lembro que, partindo desse princípio, eu me convenci e ajudei, na época era o secretário de Saúde, Dr. Barradas, aqui em São Paulo, que ele permitisse que a gente fizesse o primeiro teste de vacinação nas jovens de 11 anos, não me lembro, para também garantir a chance delas serem imunes a esse câncer, que já existia vacina nos países do primeiro mundo. É tanta ignorância, pelo financeiro, pelos custos, o governo nunca teve incentivos, lá de trás eu estou falando de políticas de 10
anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, existia coisas muito boas lá fora e nem se falava e nem se permitia, muito menos na medicina pública. Como exemplo, hoje, eu não sei se hoje tem na medicina pública, mas eu lembro que nós fomos pioneiros em fazer o teste com citologia líquida, custava o dobro, mas ele tinha, para a população entender a grosso modo, tinha pelo menos 30% a mais de chance de acerto. Era suficiente, tanto, isso se fosse 10% já era melhor, mas era muita diferença a mais de acerto. E aí eu me convenci e fiz campanha para arrumar parceiros e tal, até a BD, que era, na época, a indústria, me favoreceu, me fez um preço melhor. E hoje eu não sei se no Brasil já estão difundido isso. Não está ainda. No sistema público, não. Na verdade, continua a mesma coisa, Henrique, de 10, 15 anos atrás. Olha só, eu estou vendo essa informação aqui ao vivo com vocês, falando do assunto. É muito triste. O país não é sério, ninguém é sério. Então é difícil você pensar que hora que vamos tomar juízo de oferecer o que é certo, o que é melhor. Custa um pouco mais, mas e daí? Tem muito mais acerto, é muito mais certo. É o que você faria, qualquer pessoa que estivesse na política, se ele não aceita isso, ele devia também deixar que a família dele não usasse esse sistema que é o melhor. Ele devia usar o convencional, mas ninguém usa, nem no primeiro escalão do ministério, da hierarquia do governo, de nenhum governo, e nem o segundo, terceiro e quarto escalão, porque todo mundo tem plano de saúde, tem dinheiro, e é uma lei desonesta que existe nesse país, um país desonesto, que quando eu estou tocando esse tema aqui, eu fico chateado aqui, estou aborrecido de lembrar o tanto que isso já foi polêmico aqui. Mas a gente tem que abordar isso e falar que pena que esse país não é sério, porque tem coisas muito boas que hoje me deixam triste, porque saber que um país não toma juízo de aplicar um pouco mais em saúde, mas aplicar o que é certo para as pessoas. Então, acho que esse tema é muito... Eu lembrei disso, fiquei aborrecido aqui. Triste, porque eu já achei que já tinham tomado providência. Então, nós ainda somos... Hoje, no montante e no impacto que tem de citologia em meio líquido, nós somos os maiores hoje no país em termos de oferecer isso para a população atendida pelo SUS. E a gente já atende essa população com essa tecnologia há 8 anos. 100% do que é coletado hoje pela Fundação, a Pio 12, seja em qualquer das suas unidades de prevenção, é feito em metodologia de meio líquido. Pode ser em Porto Velho, em qualquer lugar que vocês imaginarem. Isso é a nossa proposta para vocês e por isso nós pedimos que vocês nos ajudem. Nós corremos atrás do que é certo, não pela fazer média aqui com ninguém, mas por ser honesto perante a Deus. Vamos voltar no terceiro bloco com mais um tema relevante e polêmico para vocês. Nós estamos no setor de citopatologia, onde a gente confecciona as lâminas obtidas por meio líquido na ginecologia. Nessas máquinas, elas confeccionam as lâminas para o Papa Nicolau, onde a gente pega o meio líquido obtido no consultório de ginecologia e faz as lâminas para a coloração do Papa Nicolau. No nosso departamento, começou a fazer esse Papa Nicolau a partir do meio líquido há 8 anos. As grandes vantagens da utilização do meio líquido é que o meio líquido elimina fases em que a citologia pode se tornar insatisfatória, como uma coleta mal feita, como uma citologia cujo esfregaço tem muita hemorragia, que obscurecem o que a gente está querendo ver, que são as células escamosas e colunares da citologia do Papa Nicolau. Embora o meio líquido seja uma forma muito melhor de coleta e confecção de lâmina com uma análise muito mais adequada, o nosso país ainda não usa de larga escala. No nosso hospital, no Hospital de Amor, a maior parte das nossas citologias são em meio líquido. Por acima de tudo, amor. Ajudar o Hospital de Amor está cada vez mais fácil. O serviço de telemarketing é uma maneira prática e eficiente de contribuir com esta causa. O hospital enfrenta um déficit de mais de 20 milhões de reais mensais e precisa de sua ajuda para continuar salvando vidas.
Se você receber uma ligação de um dos nossos atendentes, faça sua doação. Mas fique atento! Todas as ligações feitas pelo serviço de telemarketing do hospital são realizadas apenas por estes números. Caso receba chamadas de qualquer outro telefone, alegando ser da equipe da instituição, denuncie às autoridades. Diga sim ao Hospital de Amor. Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do Grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, onde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar.